Meus amigos, boa noite, muita paz, muita luz. Já são 19 horas, nós estamos aqui iniciando o trabalho do Momento de Radiação na página do Centro Espírita Amor em Deus. E nós convidamos a todos os irmãos nesse momento, para que a gente possa ouvir aquela boa música, para acalmar nossa mente, para silenciar os nossos pensamentos e que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento que nós vamos passar junto, 30 minutinhos aí, para que a gente possa aí estar falando um pouquinho da mensagem do Cristo, Então eu te convido agora a gente ouvir a música que preparamos na noite de hoje. Asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós.
E aí, meus amigos, essa era a música que preparamos para a noite de hoje, né? Que já é uma prece para iniciar o nosso trabalho aí. Já vimos aí vários amigos desejando nós um bom trabalho. Esse trabalho é um trabalho de todos nós, né? Porque nós vamos trabalhar agora juntos, em pensamentos, em oração, para doar as nossas melhores energias àqueles irmãos que nos pedem oração, né, que a gente possa, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao alto, suplicando o amparo de Jesus para cada um desses irmãos, para nós mesmos. Como a música já falou, né? Ó Pai nosso que estais nos céus. E é exatamente isso, que Ele possa olhar por nós, mas que nós também possamos ter um olhar para nós mesmos, Senhor, para que a gente possa enxergar tudo aquilo que necessitamos nesse momento. Que a Tua paz, que a Tua presença se faça em todos os lares que nos acompanham nesse instante e que nos acompanharão em outro momento. Estamos, assim, iniciando o momento de irradiação na página do Centro Espírita Amor em Deus. Que assim seja. Amigos, como vocês podem observar ao lado da minha imagem, já está o título da nossa página da noite de hoje, né? Lembrando aos amigos que a gente está dando sequência a esse livro do Ceifa de Luz. Nós já estamos na lição de número 56. Nós estudamos um livro praticamente juntos, né? E hoje o tema é Temas de Prece. A psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E tem uma citação de Mateus que vai dizer assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 22. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, nós vamos encontrar essa máxima falando assim: buscai e achareis. É análogo a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, meus amigos, todas as vezes que a gente faz uma prece para o outro, a gente deseja a ele bons fluidos, boas energias, essas boas energias, esses bons fluidos retornará para nós. E então, tudo aquilo que eu desejo ao meu próximo volta para mim. E a gente espera sinceramente que os nossos desejos ao outro sejam os melhores, para que possamos recolher os melhores, as melhores devolução, melhores assim dizendo. E Emmanuel vai iniciar essa mensagem falando para nós: rogo a Deus rogo a Deus te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertem. Então, meus amigos, todas as manhãs, né, quando a gente abençoar alguém, a gente precisa lembrar também de nos abençoarmos. Que quando eu estou abençoando alguém, eu também automaticamente estou me abençoando. Nós devemos abençoar a todos com nossas palavras e pensamentos endereçados a cada criatura em forma de prece. Mas não podemos esquecer de que nos abençoarmos também e fazemos isso quando somos gratos por todas as oportunidades que nos são ofertadas todos os dias quando abrimos os olhos para mais um dia de trabalho, para mais um dia de aprendizado. Como a música falou também, né? As barreiras da vida que eu venho a enfrentar. Através da prece, a gente consegue recursos para que a gente possa vencer essas barreiras que a vida possa nos apresentar. Eu vou estar mais fortalecido, eu vou estar mais amparados, e aí eu consigo realmente fazer um bom trabalho e terei um bom desempenho nas minhas atividades do dia a dia. E Emmanuel vai continuar a mensagem falando: pede saúde, evitando brechas para a doença. Então, na prece, a gente pode pedir: ó Senhor, dai-me saúde. Mas o que eu tenho feito para cuidar,
para garantir da saúde que eu já tenho. Eu cuido da minha saúde, eu como com moderação, eu faço atividades físicas, eu trabalho a minha mente, eu estou sempre lendo, fazendo alguma coisa para que eu possa ter um pensamento cognitivo melhor, um desempenho melhor. Então, não basta pedir saúde ao Criador da vida, mas devemos usar os recursos que temos para preservar a saúde que temos, ainda que não seja uma saúde plena. Mas nós temos muito que agradecer e temos muito que preservar essa saúde. E Emmanuel vai continuar dizendo: solicita proteção, amparo aos irmãos de experiência cotidiana, dentro dos recursos que se façam possíveis. Então, nós podemos, através da prece também, pedir proteção, mas nós temos por obrigação também nos proteger igualmente. Por exemplo, um exemplo simples. Há pouco tempo, quando teve essas tempestades, numa cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura estava com uma dificuldade enorme de tirar os banhistas da praia, porque as tempestades estavam com raios e já tinha atingido uma pessoa que foi eletrocutada na praia, e as pessoas não entendiam que aquela atitude daquele gestor daquela cidade era de proteção aos banhistas. Mas a polícia, estava todo mundo com muita dificuldade de tirar os banhistas da praia. Será que a gente parou para pensar que eu quero curtir uma praia, eu viajei, fui longe para buscar uma praia, mas o tempo não estava favorável? Será que não é mais prudente a gente recolher, ficar dentro de casa, achar uma outra atividade para a gente fazer que não seja colocar a nossa vida em risco e a vida daqueles que a gente ama? Então, são pequenas coisas, né? Pedir só proteção. Não, vou pedir a Deus a proteção, mas eu vou lá tomar meu banho de mar, mesmo que tenha previsão, possibilidade de cair raios ali e eu ser eletrocutado. Então não faz muito sentido, né? A gente fazer uma prece sabendo dos riscos e continuar na mesma atitude. E Emmanuel vai continuar a mensagem falando: espera a felicidade, criando a alegria do próximo. Essa recomendação que Emmanuel nos dá é bem interessante. Pouquíssimos de nós faz algo por alguém sem nenhum interesse pessoal. Nós estamos sempre querendo alguma coisa que o outro nos dê. Mas à medida que a gente vai aprendendo, conhecendo o Evangelho, a gente vai entendendo que toda vez que a gente faz alguma coisa para beneficiar o outro, para levar alegria, para levar a felicidade ao outro, aparece uma felicidade na vida da gente que a gente nem estava esperando, mas é resultado das nossas ações desinteressadas. E Emmanuel vai dizer: procura as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio aos que te rodeiam. Então, meus amigos, o Espiritismo nos ensina a compartilhar o conhecimento adquirido com o maior número de pessoas que podemos. Toda vez que nos qualificamos em alguma coisa útil e passamos esse conhecimento adiante com aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que nós, estaremos distribuindo luzes do saber. Hoje nós lemos uma historinha que tem um livro que se chama E para o Resto da Vida. E tem como título Medalha. Era uma criança que chegou muito feliz em casa porque tinha ganhado a medalha de melhor leitor da sala de aula dele. E aí ele chega, encontra a pessoa que cuidava da casa, né? A trabalhadora da casa doméstica, e fala para ela: Ana, olha que eu consegui uma medalha por ler melhor do que os meus colegas. Eu duvido que você leia melhor que eu. Ana abaixa e fala para o menino:
de fato você está certo, eu não sei ler. E o menino sai em disparada e corre para contar para o pai esse feito, que ganhou a medalha porque ele ia muito bem. E que ele era tão pequeno e a Ana já era uma pessoa feita e não sabia ler. Então ele estava assim, radiante com essa história. Aí o pai vai na estante e pega um livro e dê a ele para que ele possa ler. E o livro estava em chinês. Aí ele olha aquele monte de caracteres lá e não sabe identificar. E ele percebe como ele foi infeliz em falar com a Ana, que não sabia ler, que não tinha oportunidade, que não teve a mesma oportunidade que ele. E aí ele entendeu a dura lição, que nós não devemos, com a nossa alegria, às vezes levar tristeza para o outro, né? Ele estava certo de estar feliz, mas a gente precisa saber como a gente vai compartilhar essa felicidade sem magoar, sem ferir, porque todas as pessoas gostariam de saber ler, porque a leitura abre horizontes para nós, mas nem todos tiveram a mesma oportunidade de condições socioeconômicas, outras cognitivas mesmo, enfim. Cada um sabe aí as dificuldades que enfrenta, mas a gente tem que ter cuidado com essa nossa alegria, como a gente vai compartilhar a nossa alegria adquirida por um feito que a gente praticou ou por uma conquista que a gente tem nessa vida. Maurício Santiago, boa noite. E Emmanuel vai continuar dizendo: busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Então, com o nosso trabalho, nós podemos melhorar o nosso conforto e incentivar outras pessoas a se melhorar. Por vezes, custear até o estudo para aquele que tem menos condições que a gente. E aí ele vai também ter uma oportunidade de estar pleiteando aí uma oportunidade no mercado de trabalho que possa lhe trazer conforto também e uma vida financeira melhor. E Emmanuel vai dizer: aguarda tolerância para as faltas possíveis que venhas a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Então, meus amigos, ser tolerante conosco mesmo. Devemos sempre lembrar que estamos em processo de aperfeiçoamento e vamos errar algumas vezes até apreendermos com os próprios erros e devemos ser tolerantes com o próximo, como gostaria que ele fosse conosco. É a máxima da Lei Áurea, né? Então, nós devemos sempre lembrar que todos nós temos as mesmas condições. A gente está aqui junto para esse aperfeiçoamento. Então, se eu quero que o outro seja compreensivo, tolerante comigo, paciente, eu igualmente devo ser da mesma maneira. Eu devo entender o meu irmão, que ele também está no processo de aprendizado. E Emmanuel vai continuando. Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes para que te harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia que carecem para que não lhes faltem o equilíbrio e a tranquilidade. Percebemos que tudo que desejamos que o outro nos faça, devemos ofertar também a ele igualmente, né? E a gente não deve levar o desequilíbrio para ninguém, como o caso que a gente contou da medalha, do menininho, né? Que sem querer, inadvertidamente, ele levou o desequilíbrio para aquela pessoa ali que não sabia ler. E Emmanuel vai continuar falando: suplica o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Contudo, não sonegues auxílio ao Senhor para que haja sustentação na paz dos outros. Então, meus amigos, pedir em oração a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e do bem, suplicando a eles que nos dê uma paz. Mas se através dessa nossa prece a gente falhar
nas nossas ações? Será que a prece vai ser útil? Suplicamos ao Senhor da vida a paz através das nossas preces, mas toda oportunidade que temos, caluniamos alguém por inveja, por ciúmes. Será que nossas preces estão sendo verdadeiramente? Será que nós estamos sendo fiéis quando a gente faz essa prece ao Criador, pedindo a Ele paz? Será que eu estou promovendo a minha paz e a paz do outro quando eu calunio alguém, por exemplo? Será que conseguiremos com elas encontrar a verdadeira paz tão ansiada por todos nós? A prece, meus amigos, nos ajudará muito, mas devemos orar com consciência e recolhimento. O que é recolhimento? É orar com simplicidade e sinceridade. Então, é elevar os nossos pensamentos a Deus, suplicando a Ele: Senhor, dá-me força, dá-me coragem para vencer este homem velho que ainda reside em mim. Que eu saiba ter a serenidade para aceitar aquelas coisas que eu não posso mudar, mas que eu igualmente tenha força para mudar aquelas que eu posso. Ser caluniador é algo que a gente pode modificar. Se eu falo mal de alguém, na hora que eu for falar mal de outra pessoa, que eu morda a minha língua, que eu possa parar 10 segundos e pensar: se falassem isso de mim, eu iria ficar feliz? Qual o prejuízo que essa fala traria para a minha vida? Quando eu faço dessa maneira, eu vou entender que eu não devo falar mal de ninguém, nem por inveja, nem por ciúmes, nem por despeito, seja lá qual for a motivação que nos leva para falar mal do outro. Então, Emmanuel agora, a partir desse momento, na mensagem, ele vai traçar alguns exemplos do nosso cotidiano e vai dizer o seguinte: a árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo frutos que não consome. Então, nós trouxemos um exemplo aqui da tâmara. A tâmara é um pé de fruta, é frutífera, que leva cerca de 70 a 100 anos para dar o seu primeiro fruto. E um dia, um jovem, vendo um senhor já na casa dos seus 70 anos, plantando um pé de tâmara, ele pergunta ao senhor: mas por que o senhor está plantando esse pé de tâmara aí se o senhor não vai usufruir desse fruto? E aí o senhor disse: mas quem te disse que eu estou preocupado em usufruir do fruto? Eu vou deixar para aqueles que vêm depois de mim. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado, né, no que eu vou fazer agora para eu me beneficiar, mas não é esse, não deve ser esse o nosso pensamento. O nosso pensamento é fazer o melhor que pudermos para quem for que seja, onde e hora que for consumir aquilo que a gente está fazendo, não importa. E Emmanuel vai dizer: a lâmpada gasta a força da usina, deitando luz a benefício de todos, sem encelerá-la. Então, meu Deus, a energia elétrica, ela é produzida pela força da água, do vento e do sol agora, né? Mas a água, o sol e o vento não se beneficia do fruto que produz, do recurso que produz, né? Quem vai usufruir, beneficiar da energia elétrica somos nós. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Então, meus amigos, saber o que pedir na prece é importante, mas sempre ter em mente: a prece ajuda, mas nossa ação no campo de trabalho é imprescindível. Então, se eu peço paz, eu tenho que estar disposto a levar paz onde quer que eu passe, onde quer que eu esteja. Se eu ouço algum comentário infeliz, se eu puder contribuir para apaziguar a situação, que façamos. Se não der oportunidade, vamos orar para que essa pessoa reflita no que ela está fazendo. E Emmanuel fecha a mensagem falando para nós: afirma-nos o Evangelho, que para Deus nada existe impossível,
mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível ao nosso próprio favor. Emmanuel. Então é isso aí, meus amigos. A prece nos ajudará muito. A prece nos ajuda muito. Devemos orar na hora que a gente acorda, devemos orar quando a gente sai para trabalhar, devemos orar quando a gente chega no local de trabalho, devemos orar quando a gente sai do local de trabalho e aí a gente vai fazendo o caminho de volta. Mas sempre com esse mesmo pensamento: Senhor, dai-me força, me proteja, mas que eu também igualmente me proteja, que eu igualmente tenha força para vencer as dificuldades que vier. E para fechar, nós fomos no Livro dos Espíritos. Nós trouxemos uma questão do Livro dos Espíritos agora, a de 661. E Kardec perguntou aos espíritos: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas através da prece? E os espíritos responderam para Kardec: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas e o obtém, se não mudar de conduta, as boas ações são melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então a gente pode pedir sim, a gente pode pedir a Deus que nos perdoe, mas nós precisamos também entender que precisamos perdoar todos aqueles que a gente pensa que nos ofenderam. Porque muitas das vezes é só achismo. A outra pessoa não teve a intenção de nos ofender. Mas nós estamos tão sensíveis e sensibilizados que a gente se ofende por pouca coisa. Então essa era a mensagem da noite de hoje, meus amigos. Agora a gente vai passar para aquela parte final, que é a parte da prece, onde muitas pessoas nos pedem a oração, onde as pessoas nos pedem para que possamos orar por elas, que nesse momento possamos unir os nossos pensamentos em favor de nós mesmos, em favor de todos esses irmãos que estão nos pedindo prece, que cada um deles receba na exata proporção de suas necessidades e merecimentos. Então vamos orar juntos agora nesse instante. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus recaia sobre todos que estão acompanhando esse momento de oração, esse momento de radiação. Que cada um desses irmãos receba, Senhor, os recursos salutares para a sua saúde física, mental e espiritual. Que esses líquidos que foram reservados, que possam se transformar em medicamento salutar, de acordo com a necessidade e merecimento de cada um de nós. Que a tua presença, Senhor, seja sempre uma constante em nossas vidas. Que dos nossos lábios saiam somente palavras para enaltecer as pessoas, para agradecer as pessoas e para levar alegria
bem-estar a todos aqueles que convivem conosco, todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que a tua paz, Senhor, permaneça hoje, agora e sempre conosco. Graças a ti te damos. Graças a Deus, que assim seja. Meus amigos, chegamos aí ao término do nosso trabalho, né? Agradecemos a presença de todos. Hoje tinha um público bom. Muito obrigado mesmo, de coração. E que possamos estar outras vezes juntos. Amanhã nós teremos o nosso irmão Devanir Pacheco fazendo o trabalho de palestra no Centro Espírita Amor em Deus, às 19h30. Você é o nosso convidado. Se você puder estar lá conosco, é sempre muito prazeroso estarmos juntos. E fica aí um grande abraço, que Jesus abençoe a todos nós e que possamos ter aí uma semana repleta de muito trabalho e de muito aprimoramento. Beijo grande no coração de todos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!